Olá pessoal, vamos para mais uma aula de biologia. Meu nome é Gisele Bezerra e hoje nós vamos falar sobre a teoria da evolução, a origem das espécies. Vamos lá. O que é evolução? Muita gente acredita que evolução é algo bem espetacular, algo que seja muito absurdo, mas a evolução na ciência é uma modificação. O evolucionismo é uma teoria proposta antes de Darwin, que é o grande pai da teoria da evolução, e que achava que nós, seres vivos, nos modificávamos. E isso é uma teoria que surgiu e que é válida até hoje. Então, segundo essa teoria, nós teríamos surgido de modificações genéticas que ocorrem com o passar das eras, determinando características novas à medida que as gerações se sucedem. Então, à medida que essas modificações genéticas vão surgindo, novas características vão surgindo, só que para ela se tornar uma característica de verdade da espécie, ainda existe a seleção natural pela qual ela passa. Então, quem é selecionado, quem está aqui hoje, sofreu evolução e foi selecionado. Então, essa espécie é uma espécie adaptada. Esse é o conceito básico da teoria da evolução. E a gente vai ver como é que esse conceito surgiu e quais são as pessoas que pensaram sobre ele. Das teorias evolucionistas, existem duas que nós vamos estudar aqui, que é o lamarckismo e o darwinismo. O darwinismo, ele deu origem à teoria sintética da evolução, que é a que vale hoje. Então, nós vamos estudar as duas teorias. Lembrando, pessoal, que as duas teorias pensaram na mesma coisa, no sentido de pensar que os seres vivos se modificam, mas elas são diferentes entre si, tem algumas particularidades entre elas. Vamos ver agora, então. O lamarckismo, ele foi proposto por Jean-Baptiste Monnet, que era o cavaleiro de Lamarck. Ele viveu entre 1744 e 1829. Ele publicou esse livro aqui, que está aqui, a Philosophie Zoologique, e ele publicou esse livro em 1809. Segundo esse livro, as espécies surgiram por geração espontânea, que é uma das teorias da origem da vida e que se modificavam ao longo dos tempos. Segundo ele, a natureza tendia a aumentar a sua complexidade. Então, surgiam os seres vivos mais simples e depois elas evoluíam e se tornavam mais complexas. Então, Lamarck pensava dessa forma quando ele propôs a teoria da evolução dele. Segundo Lamarck, haviam duas bases para a teoria dele. A lei do uso e desuso, que dizia que quanto mais uma parte do corpo é usada, mais ela se desenvolve. Ao contrário, se não for utilizada, ela vai atrofiar. E a outra base da teoria de Lamarck é a lei da herança de caracteres adquiridos, que dizia que quando o ser vivo adquire uma característica, ela é transmitida ao longo das gerações, para os filhos, para os descendentes. Aqui ao lado a gente tem Lamarck, a foto dele. Um exemplo clássico da teoria de Lamarck, para explicar, por exemplo, o pescoço grande das girafas, o pescoço longo. Segundo Lamarck, as girafas forçavam tanto o pescoço para alcançar as folhas das árvores que esse pescoço crescia e essa característica era transmitida aos descendentes, ou seja, os descendentes cresciam cada vez com pescoços maiores. Se a gente for pensar nessa teoria, ela é até um pouco lógica, mas vocês vão ver que tem um furo nessa teoria. Essa teoria ela não é válida. Por quê? Porque os caracteres adquiridos, eles não são transmitidos aos descendentes. Então, se um dedo meu é cortado, ou se, por exemplo, eu sofro um acidente, amputo o braço, ou se eu pinto meu cabelo, isso não vai ser passado para os meus descendentes. Então, na verdade, o que é passado para os meus descendentes é justamente o que está no meu DNA. E se ele não se modificar, isso não é passado para os meus descendentes. Então, por exemplo, tem aqui uma tribo Mursi, na África, que elas colocam argolas no pescoço, Isso é um sinal de poder, nas mulheres, de beleza, na verdade. E elas colocam esses anéis ano a ano. Então, imagine só, se a teoria de Lamarck fosse verdadeira, as
meninas que nascessem, ou as pessoas que nascessem dessas mulheres, iam ficar com o pescoço cada vez maior. E não é isso que acontece. Então, essa é uma falha da teoria de Lamarck. Beleza? Na teoria de Lamarck, o ambiente tinha um papel secundário. Ele não explicava o aumento da complexidade dos seres vivos. Então, ele não conseguia mostrar o que o ambiente influenciava com relação aos seres vivos, com a complexidade deles. Ele forçava os seres vivos a se modificar. Então, os seres vivos, eles eram forçados a se modificar de acordo com o ambiente, de acordo com as necessidades de sobreviver. E essa mudança de hábito resultava numa alteração de padrão. Então, no uso e desuso dos órgãos, de modo que as estruturas ficavam desenvolvidas ou atrofiadas. Essa é a teoria de Lamarck. Essas novas características que iam aparecendo, por exemplo, pescoço longo, né, menor quantidade de pelos, elas eram passadas aos descendentes, que é a transmissão das características adquiridas, que a gente já viu que não existe. Essa parte da teoria de Lamarck é totalmente errada. Não existe essa transmissão de características adquiridas. Mas Lamarck contribuiu muito para os estudos de Darwin e estudos de evolução, porque ele pensou na ideia de que os seres vivos se adaptam ao meio ambiente que vivem. Então, ele foi o primeiro a pensar dessa forma. Então, por exemplo, está aqui uma foto de um leão camuflado. Né? O leão, por que o leão é laranja? Né? A grama é laranja porque o leão é laranja, ou o leão é laranja porque a grama é laranja? Então, é uma pergunta que, se a gente for estudar direitinho, a gente vai conseguir responder. Segundo Lamarck, o leão ficava laranja para se camuflar. Mas, na verdade, não é isso. A resposta não é essa. Tá aqui outro exemplo de camuflagem, né? Isso aqui é uma borboleta na foto de cima, camuflada nas folhas. Aqui embaixo existe um animal camuflado nas folhas, é um lobo. Ele tá aqui no meio, né? Camuflado na folhagem. E aí é uma teoria bastante legal, só que veio outro cientista chamado de Charles Robert Darwin. Ele viveu entre 1809 e 1882. Darwin nasceu no ano que Lamarck publicou o livro. Então, ele não conviveu com Lamarck. Então, Darwin, ele começou a estudar a natureza através de uma viagem que ele fez ao redor do mundo. E ele publicou um livro chamado De Origem das Espécies. Ele está aqui em cima, em 1869. E ele explicou a evolução dos seres vivos de acordo com a seleção natural. Então, ao longo dessa viagem, ele fez muitas observações acerca dos seres vivos e ele chegou e concluiu essa teoria. Está aqui o Charles Darwin na foto. Esse livro é uma edição recente. Darwin, ele começou a pensar sobre a evolução dos seres vivos, lendo os trabalhos anteriores, né? Um deles foi o de Lamarck, e ele viajou, fez uma viagem ao Beagle, interessado em geologia, em solos, rochas. Mas aí, como ele era um adepto do naturalismo, naquela época o naturalista estudava tudo, então ele coletou muitas plantas, muitos animais por onde ele ia passando. E concluiu que os animais da América eram muito semelhantes aos da Europa e da Ásia. E ele começou a tentar entender por que isso acontecia. E aí, quando ele chegou numa ilha famosa na América, chamada de Ilha de Galápagos, foi onde ele entendeu definitivamente a seleção natural. Está aqui um mapa por onde Darwin passou. Ele saiu de Plymouth, passou pela África, chegou no Brasil, na Bahia, Rio de Janeiro, Montevidéu, cruzou a América, né, por baixo e chegou na Ilha de Galápagos. Lá ele passou um tempo, né, na Ilha de Galápagos, e aí ele voltou, deu a volta ao mundo pela Austrália, passou em Sydney, né, voltou novamente pela África, voltou ao Brasil e assim voltou novamente à sua
origem, né, a Inglaterra. Então, quando ele passou por esses lugares, ele começou a anotar, a fazer anotações e observações com relação à fauna e à flora. Aqui está um mapa da Ilha de Galápagos. Né? A Ilha de Galápagos são ilhas vulcânicas. Elas têm são formadas por vários pedaços. Né? E aí ele encontrou nessas ilhas um tipo particular de fauna. São iguanas marinhas e jabutis gigantes. Então ele começou a se perguntar como aqueles animais chegaram ali, já que são ilhas. E aí ele começou a pensar sobre esses animais, sobre essa flora que tinha lá, e começou a concluir coisas a respeito e criou a teoria da evolução de Darwin. Qual é a explicação que ele chegou com relação à fauna e à flora de Galápagos? A Galápagos, como eu falei, é uma ilha vulcânica. Então, ela se formou através de erupções vulcânicas a 800 quilômetros do continente. Como esses animais e plantas chegaram lá? Então, eles chegaram da América do Sul. Os pássaros chegaram voando, as sementes através do vento ou até boiando, os répteis em pedaços de madeira, né, que isso leva mais ou menos 2 semanas para chegar lá. E ele percebeu que ele chegou a essa conclusão porque também não tinha mamíferos e anfíbios lá, ou seja, eles não suportariam a travessia. E aí essa ilha, como ela é uma ilha relativamente nova, ela foi começando a selecionar os seres vivos lá mesmo. E é por isso que lá só existem essas espécies, esse tipo de animal, não tem em nenhum outro lugar do mundo. Tá aqui uma foto do jabuti gigante, né? Ele é enorme mesmo, e a iguana marinha. A iguana que a gente tem aqui é minúscula comparada a essa daí. Ele estudou particularmente uma espécie de pássaro chamada de tentilhões, e ele viu que esses tentilhões eles têm diversos tipos de bicos. E aí ele concluiu que esses bicos eram adaptados ao que eles comiam. Então, por exemplo, numa ilha de Galápagos só tinham tentilhões com bico fino. Então, o que ele começou a observar a flora e ele observou que esses animais comiam insetos nas folhas. Já em outra ilha, tinham tentilhões que tinham o bico mais grosso, mais grosseiro, e eles se alimentavam de néctar de flores e cactos, né? de frutos duros. Então, eles foram selecionados de acordo com o ambiente. Ele começou a pensar dessa forma, os bicos eram adaptados à sua alimentação. Então, Darwin começou a concluir que os seres vivos estão em determinados lugares de acordo com a sua adaptação ao meio ambiente. Tá aqui as 2 espécies de tentilhões diferentes devido à sua adaptação. Um se adaptou a um lugar e o outro a outro. Então, quais são as bases do darwinismo? São 2. A seleção natural, que é o ponto-chave da teoria de Darwin, que ele diz que os mais adaptados são selecionados pelo ambiente e deixam muitos descendentes, conseguem se reproduzir. Os menos aptos são eliminados através da competição, não deixam descendentes. Então, quem está aqui hoje está adaptado ao meio ambiente. Quem não conseguiu se adaptar foi extinto. Essa é a base da teoria de Darwin. Outra parte da teoria de Darwin é a seleção sexual, né? Que os animais eles escolhem os parceiros mais aptos à reprodução. Aqueles que são mais coloridos, aqueles que cantam mais, aqueles que são mais caçadores. Então, essa é a seleção sexual. Tá? Aqui exemplos de adaptações, né? E de características sexuais. Por exemplo, o leão, para ele poder se reproduzir, ele trava uma luta com outros leões, né? O outro, por exemplo, são os veados, né? Que tem os chifres, né? Eles lutam, o veado mais forte ganha, então ele vai conseguir se reproduzir. Né? Já o urso polar é a questão de conseguir se camuflar e conseguir alimentos. O sapo é aquele que coacha mais ou que coacha melhor. Né? Se ele coacha melhor, ele é mais forte, ele vai ter descendentes mais fortes, a fêmea vai escolhê-lo de acordo com essas características. Lembrando, pessoal, que no reino animal quem escolhe são as fêmeas.
Tá aqui um exemplo da diferença da teoria de Lamarck e de Darwin. Lamarck acreditava que as girafas cresciam o pescoço para alcançar o alto das árvores. Já Darwin acreditava que existiam girafas de pescoço longo e de pescoço curto, e as de pescoço longo eram selecionadas, enquanto que as de pescoço curto morriam, porque elas não conseguiam se alimentar direito. E quem foi que deixou descendentes? As de pescoço longo, que é a que a gente conhece hoje. Lembrando, pessoal, que tanto Darwin quanto Lamarck acreditavam nisso porque eles conheceram os fósseis. Então, eles sabiam que tinham fósseis de girafas pequenas. Então, por que essas girafas pequenas cresceram o pescoço? Por causa dessas questões. Lamarck acreditava que as girafas esticavam o pescoço e Darwin acreditava que elas foram selecionadas. Outro ponto da teoria de Darwin é a questão da ancestralidade comum. Ele foi o primeiro cientista a pensar que as espécies têm uma origem comum. Então, uma dá origem à outra por modificações. Essa parte da teoria de Darwin ela foi confirmada pela biologia molecular com testes de DNA. Então, por exemplo, nós temos semelhanças com chimpanzés e gorilas no nosso DNA, o que significa que nós somos parentes evolutivos. Nós temos um ancestral comum. E os animais domésticos, a explicação para isso é que eles vêm de espécies selvagens. Eles evoluíram de espécies selvagens que se adaptaram a conviver com o ser humano. Outra questão da teoria de Darwin é a seleção artificial. O ser humano ele faz a seleção de sementes melhores, de animais melhores. Por exemplo, o milho que a gente tem hoje é um milho que foi selecionado pelo homem. O milho selvagem ele é colorido, já que o milho que a gente consome ele é aquele milho amarelo. Então, eu só planto esse milho amarelo de forma que esse milho amarelo ele vai começando a existir com mais frequência e vai começando a ser selecionado, né? Assim como raças de boi, raças de cachorro, raças de gato, enfim. Aqui do lado direito vocês têm um exemplo de árvore genealógica, que a gente chama na verdade de árvore filogenética, dos mamíferos macacos, né? Então, vocês estão vendo que o ser humano, ele não evoluiu do orangotango, nem do gorila, nem do chimpanzé. Ele é parente evolutivo desses animais. Nós temos um ancestral comum. Nós viemos de um tipo desses antigos que não existem mais. A teoria da seleção natural, ou o darwinismo, é bastante defendida hoje entre os cientistas e, por vezes, é confirmada pela ciência. É tanto que existem propostas para que ela vire lei, né? Então, Darwin ele só publicou essas suas ideias, né, depois que soube que outro cientista chegou à mesma conclusão que ele, que foi o cientista chamado de Alfred Wallace. Então, ele só publicou o livro dele anos e anos depois que ele chegou de viagem. Então, quando ele recebeu uma carta de Alfred Wallace, porque naquela época os cientistas se comunicavam, ele decidiu que ia publicar a teoria dele, mesmo que fosse de encontro às ideias da igreja cristã. Porque Darwin ele ia contra aquela história de que Deus criou primeiro as plantas, depois os animais que rastejam e depois o ser humano. Então, ele pensou diferente, ele pensou que aquilo era uma modificação, então ia muito de acordo com as ideias cristãs da época. Então ele ficou com medo, mas quando ele conseguiu receber a carta de Alfred Wallace, ele decidiu publicar o livro dele. Então tá aqui um exemplo para vocês, um exemplo de seleção natural, né? Passando por esse funil tem várias espécies. Só passa pelo funil da seleção natural os que cabem ali naquele momento, o que são adaptados ao ambiente, então sobra somente os adaptados. Já aqui do lado direito vocês vão ver o caso de melanismo em mariposas, né? Na Inglaterra, antes da Revolução Industrial, essas mariposas elas predominavam brancas, né? Claras, porque elas conseguiam se camuflar no caule da árvore. Hoje, as que existem, que predominam, são as escuras, porque com a Revolução Industrial a poluição começou a manchar a árvore, deixar ela escura. Então, quem predomina hoje são as mariposas escuras. E a seleção sexual? A seleção sexual é um caso especial de seleção natural. Ela age na habilidade de um organismo obter um parceiro. Então,
Cada espécie tem a sua forma de obter parceiros. E a seleção faz com que muitos organismos cheguem ao extremo por sexo, por reprodução, né? Os pavões têm rabos extremamente elaborados, os elefantes marinhos brigam por territórios, matam, né? As moscas da fruta fazem danças, né? Tem pássaros que chamam a atenção das fêmeas por colocar objetos azuis no chão, né? Por construir ninhos, certo? Então, os leões, né? Eles brigam, né? Um leão briga com o outro para ter aquele território, para ter as fêmeas. Então, toda a seleção sexual ocorre com relação à reprodução. E aí, quem consegue vencer nessa luta, né, nesse desafio, consegue ter descendentes. Qual é a falha no darwinismo na época de Darwin? Ele não soube explicar por que uma espécie tem variações. Por exemplo, por que tem pessoas negras, brancas, pardas. Então, ele não conseguiu entender de onde vinham essas variações individuais da mesma espécie. E como é que essas características eram passadas para os descendentes? Por quê? Porque na época de Darwin não tinha conhecimento a respeito do DNA. E aí, quando o DNA foi descoberto, essas respostas vieram. E a teoria de Darwin começou a ser extremamente aceita na sociedade científica. Darwin morreu sem saber essa resposta, mas hoje nós sabemos que essas variações elas vêm de diferenças genéticas que ocorrem na mesma espécie. Então, por exemplo, pessoas têm olhos castanhos escuros, castanhos claros, azuis, verdes, mas não deixa de ser a mesma espécie. Porém, elas são oriundas de características diferentes, elas têm características diferentes, elas têm variações dentro da mesma espécie. Ele não soube explicar de onde vem isso, a gente sabe que é do DNA. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.